líder cristão é chamado a governar a partir do exemplo de Jesus, que nos inspira a posicionamentos que são firmes, que são objetivos e que sempre estão associados com compaixão e com empatia. O que significa, então, liderar com amor? Significa buscar equilíbrio entre firmeza e sensibilidade, entre verdade e compaixão. Preste atenção, um não pode acontecer sem o outro. Firmeza sem sensibilidade respira ares de tirania. A verdade sem compaixão pode se tornar crueldade. São pesos e contrapesos que equilibram a nossa liderança. Guarda isso no coração. Então, o líder precisa ser alguém virtuoso. E nós sabemos que a busca da virtude é uma prática encorajada nas Escrituras. Mas é importante entender que não basta buscar uma virtude. A nossa motivação precisa ser coerente com a virtude. Olha só, eu quero citar um pouquinho a filosofia grega. Os gregos diziam que virtude é o caminho do meio. Né? O que é o caminho do meio? É o equilíbrio. Virtude é equilíbrio. Muitas vezes nós confundimos ações, né, e conceitos e valores com virtude. Por exemplo, coragem. Coragem é uma virtude? Depende. Coragem pode ser um vício. Né? Vício é o oposto de virtude. Por exemplo, coragem é uma virtude, mas coragem em excesso é imprudência. Então não é virtude. E falta de coragem é covardia. Também não é virtude. Então, a virtude está, portanto, no caminho do meio, ou seja, está naquilo que nós fazemos com a virtude. O filósofo francês André Comte-Sponville, ele explica isso através de uma metáfora no livro Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. É um livro magistral, sensacional. Algumas coisas eu não concordo, especialmente quando ele fala sobre o amor, né? Enfim, não vou entrar no mérito dessa questão. Mas ele diz a seguinte metáfora: uma faca em cima da mesa é apenas uma faca. O que define se será bom ou ruim é quem a usa. Nas mãos do bandido, a faca mata. Nas mãos do cirurgião, a faca salvará uma vida. Então, tem muito a ver, a virtude tem muito a ver com a minha intenção, o meu processo. Não nos esqueçamos, por exemplo, que o traficante de droga precisa de coragem, mas isso não é virtuoso. Né? O corrupto, né, e o corruptor precisa de coragem para fazer a sua corrupção, mas isso não é virtuoso. Entende? O soldado que vai para o fronte de batalha, ele precisa de coragem, mas a razão pela qual ele está indo é virtuosa. Ele está indo para defender a sua família, para defender a sua pátria, para defender a liberdade. Isso é virtuoso. Entende? Então, dessa mesma forma é com a liderança. A liderança precisa ter intenção, precisa associar as ações aos pesos e aos contrapesos. Então observe que na Bíblia a autoridade não se fundamenta no controle. Olha só o quanto isso é peso e contrapeso. Na Bíblia a autoridade não se fundamenta no mando, no controle, mas na capacidade de servir. É a capacidade de servir que oferece autoridade ao líder. E foi isso que Jesus ensinou na última ceia, em João 13, de 12 a 15, quando ele diz o seguinte, diz o apóstolo João: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, porque de fato eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes deixei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz.
Jesus, de forma alguma, presta atenção, de forma alguma, Jesus está nos ensinando a servir, a sermos pessoas servis. Ele disse, eu sou mestre e senhor. Ele não era servil, ele sabia quem ele é. Agora, o Senhor do universo estava lavando os pés dos pecadores, não por necessidade de aceitação, não por vaidade, mas porque esse é o caráter de Deus. Servir, portanto, está na base da fé cristã. Mas o que é servir? Servir é oferecer a outra pessoa aquilo que ela precisa e não aquilo que ela quer. Muitas vezes as pessoas desejam que nós lhes entregamos aquilo que elas desejam, mas o bom líder consegue avaliar se aquilo é o que de fato ela precisa. Se o que ela precisa for o que ela deseja, muito bem. Se não for, opte pelo que ela precisa. Algumas vezes, as pessoas vão precisar acordar. Elas desejarão, por exemplo, validação. Mas o que nós precisaremos oferecer, ao invés de validação, será confronto com respeito e amor. Olha só. Existem pessoas que muitas vezes são carentes. E a gente precisa saber lidar com elas. Mas quando ela precisa de confronto, eu não posso trazer elogio. Eu tenho que confrontar em amor. Então Jesus, de forma alguma, está nos ensinando que devemos ser servis. Ele disse, eu sou mestre e senhor. Mas o mestre e senhor estava lavando os pés dos pecadores. Então, é importante entender nesse assunto que quando Jesus se agacha para lavar os pés dos pecadores e enxugá-los com a toalha, ele está redefinindo o conceito de grandeza. Se você prestar atenção na ceia, o assunto ali da ceia, antes de Jesus lavar os pés, qual era? Quem é o maior? Quem é o mais importante? Né? Senhor, lembra-te dos meus filhos, né? E ali, quando Jesus começa a se concentrar nesse assunto, né? Quando ele percebe que os discípulos estão tentando grandeza pessoal, ele ensina o que é grandeza. Se eu que sou mestre e senhor lavei os pés de vocês, então façam isso uns com os outros. Às vezes, um liderado seu vai precisar de confronto em amor, como eu disse agora há pouco. Lembramos, por exemplo, que Paulo confrontou Pedro publicamente quando Pedro estava sendo hipócrita com os gentios. Isso está em Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Pedro queria manter as aparências. O que é que Pedro queria? Ele queria ser aceito, ele queria ser benquisto, ele queria ser honrado, ele queria passar despercebido, né? Porque ele comia carne de porco, mas todo mundo ali criticando e ele isso mesmo e tal. Então o que é que ele queria? Manter as aparências. E o que é que Paulo lhe deu? A manutenção da integridade. O que Pedro precisava não era de aparência, ele precisava manter sua integridade. Isso é liderar bem. Para servir, então, muitas vezes, nós precisaremos expor a ferida da pessoa para ela mesma, para que possa ser curada. Nós não podemos encobrir os erros da pessoa. Eu não estou falando com isso que você tem que expor as pessoas de forma alguma, mas o que eu estou dizendo é que para a pessoa você precisa expor aquela ferida que está sangrando. É o que Jesus faz com a samaritana, por exemplo, quando ele diz assim, vai, chama o teu marido e vem com ele, sabendo que ela não tinha um marido legítimo. Entende? O que é que Jesus fez ali? Expôs a ferida dela, mas expôs com respeito, expôs com amor. Jesus serviu, tocando com cuidado, com empatia, a ferida que ela tentava esconder. Só que as feridas expostas, elas têm a condição de ser tratadas. Feridas encobertas apodrecerão, nunca serão tratadas. Então, servir, em terceiro lugar, também é capacitar a pessoa para o ministério. É capacitar
a pessoa não fazendo o trabalho que ela tem que fazer, é capacitá-la para que ela faça o trabalho que ela tem para fazer. O líder é um potencializador. Né? Então, assim, não é que o seu liderado seja a pessoa que vem te ajudar, é o contrário. É que você que ajuda o seu liderado a desenvolver o máximo do potencial que tem a ser desenvolvido. Por isso é que Jesus, por exemplo, enviou 70, né? De 2 em 2, sem bolsa, sem alforje, sem sandália. Eles queriam segurança material, mas eles precisavam aprender a confiar na provisão divina. Jesus então serviu, tirando as muletas humanas, para que experimentassem o poder sobrenatural. Aí eles voltam alegres, se regozijando, porque até os demônios se sujeitavam ao nome de Jesus. Esse conceito cristão de liderança é, portanto, o nosso alicerce para o conceito de liderar com firmeza, sem endurecer o coração. Então, liderança envolve coragem para tomar decisões, corrigir rumos, manter princípios, mas sempre tudo isso está lastreado pela humildade, pela abertura ao diálogo, pela disposição para ouvir e pela disposição para servir. Moisés é um grande exemplo disso. Né? Ele soube dividir responsabilidades quando foi aconselhado por seu sogro Jetro. Agora é importante a gente entender o seguinte: como é que isso pode ser aplicado no dia a dia? É que bons líderes sabem confrontar o erro de maneira respeitosa, de maneira amorosa, buscando restaurar relacionamentos, buscando promover crescimento mútuo. Disciplina cristã acontece com mansidão, encorajando, conduzindo a transformação, sem condenação. O confronto, ele deve ser orientado pelo amor, pela graça que é oferecida, de modo que o ambiente seja seguro para a mudança, para a confissão de pecado, para arrependimento. A pessoa precisa ter certeza de que pode ser sincera com você e que, diante dos erros dela, ela não será julgada. Ao contrário, ela será acolhida. Você não vai passar a mão nos erros dela, não vai cobrir os erros dela, mas você vai trazer para ela apoio, graça oferecida de modo que ela se sinta em segurança para mudança, para aprendizado, inclusive para cair e se levantar novamente. Então Jesus resume, né, dizendo o seguinte: eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Lá em Marcos, capítulo 10, versículo 45, Jesus diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Olha só, como é que a gente lidera em um mundo que está mentalmente adoecido? Nós não precisamos ir longe para mostrar que a complexidade do mundo, a complexidade da nossa sociedade adoeceu a mente das pessoas. O mundo é extremamente ansiogênico, ou seja, produz ansiedade em níveis adoecedores. O mundo está viciado em prazer. O mundo se afastou de Deus e por isso o egoísmo tem sido a marca registrada da nossa sociedade. Nesse contexto, liderar é transformar a igreja em um espaço que promova saúde e não mais doença, não adensando o adoecimento da nossa sociedade. E esse é um compromisso que você, líder, precisa ter. O compromisso de transformar a nossa comunidade em uma comunidade saudável, em uma comunidade de pessoas sinceras, de pessoas curadas, de pessoas honestas, de pessoas comprometidas com a visão de Deus, de pessoas comprometidas em viver, em amar, em servir. É para isso que nós existimos, é para isso que nós estamos nessa cidade. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que no século XXI, liderar é se comprometer por criar uma cultura de saúde emocional na comunidade da igreja. E como fazer isso? Novamente, as pessoas precisam ser escutadas, mas não massageadas em seus erros. Então, promova espaços de escuta, promova espaços de apoio mútuo, incentive a oração e a comunhão, fomente nos GCs,
ou nas reuniões de liderança, fomente relacionamentos autênticos, empáticos, valorize a transparência, valorize a prestação de contas. Você, líder, precisa ter alguém para prestar contas, que te dê suporte espiritual, para que você também seja alguém a quem as pessoas prestam contas e recebem de você suporte espiritual. Ensine e faça você mesmo a importância de cuidar das emoções, de buscar aconselhamento quando necessário, de cuidar da saúde emocional, mental, de cultivar um ambiente onde falhas possam ser tratadas com compaixão, respeito e firmeza, seguindo o modelo de Cristo, seguindo a direção do Espírito Santo. As pessoas precisam confiar em nós antes de seguirem as nossas orientações. Preste atenção. As pessoas precisam confiar em nós antes de seguirem as nossas orientações. Então, torne-se confiável. E assim será mais fácil para os seus liderados seguirem aquilo que está escrito em Hebreus 13, versículo 17, que diz: obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Aquelas pessoas obedeciam aos líderes, sabe por quê? Porque viam nelas exemplo. Essa comunidade, a quem a carta aos Hebreus foi escrita, era uma comunidade de líderes religiosos, de rabinos, que estavam perdendo tudo, estavam sendo presos, estavam sendo torturados, perseguidos pelo Sinédrio e pelo Império Romano. E aí, as pessoas que o seguiam confiavam, porque sabiam que eram homens sérios, mulheres sérias, gente digna, gente comprometida. Então eu quero concluir essa matéria, essa disciplina, dizendo o seguinte: governar com amor é um chamado contínuo ao equilíbrio entre firmeza e sensibilidade, usando a autoridade para cuidar e para servir, e não para se servir. Porque o impacto que um líder que age assim tem é um impacto profundo, edificando comunidades fortalecidas, a partir da graça de Deus, a partir do respeito, a partir da busca da saúde integral, sempre seguindo o exemplo supremo de Jesus, que é o verdadeiro servo líder, aquele que concentra em si mesmo todas as coisas e nos ensinou o caminho do meio e o equilíbrio. Que Deus abençoe tua vida. Foi um prazer enorme estar com vocês e eu espero que tudo aquilo que foi explicado, tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi mencionado, traga para você um caminho novo para a tua liderança e para abençoar as vidas dos teus liderados. Que o Senhor abençoe tua vida.